Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, em algumas versões, filho de Jonas, você me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado porque Jesus lhe tinha perguntado pela terceira vez: você me ama? E ele lhe disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: cuide das minhas ovelhas. Digam amém. Oremos ao Senhor. Pai, antes de nos assentarmos contigo à mesa, ouviremos a tua palavra, a revelação que o Senhor tem para os nossos corações nesta manhã. Fale conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Pedro era sanguíneo e talvez um dos discípulos de maior intensidade a estar com Jesus. Nenhum discípulo talvez tenha marcado mais o colegiado de discípulos do que Pedro. Apesar de Tiago ter sido o pastor e o grande bispo da igreja após a ascensão de Cristo e ser ele o grande líder da igreja primitiva, mas todos reconhecem em Pedro uma formidável liderança. Pedro foi um homem de altos e baixos com Deus. Foi um homem de altos e baixos na sua relação com Cristo, em suas demonstrações de fé. De Pedro você poderia esperar qualquer coisa, menos a falta de entrega, de intensidade naquilo que ele se propunha a fazer, característica, aliás, daqueles que são sanguíneos. Bem, Pedro, quando Jesus disse que todos lhe negariam, Pedro foi o primeiro a dizer: não, Senhor, qualquer um pode lhe negar, eu jamais vou lhe negar. E quando Jesus é preso, o que Pedro disse agora é provado. Cuidado com o que você diz, cuidado com o que você fala, porque uma hora chegará que o que você disse para o outro fazer, você terá que praticar. Uma hora chegará em que o que você disse ao vento, você terá que provar nas ações. E chegou a hora de Pedro provar que ele não negaria Cristo. Mas ele não passa nesse teste, e todos nós conhecemos bem a história. Pedro, então, ao negar Jesus, ele se isola. Ele se envergonha da sua atitude. E quando Jesus agora ressuscita dentre os mortos, Jesus vai, e na hora da sua ressurreição, diante das pessoas que o veem ressurreto, apesar de não poderem tocar nele, Jesus diz àquelas mulheres: vão e digam a Pedro e aos seus irmãos que eu ressuscitei. Repare que Jesus, ao dizer
diga a eles, ele menciona única e exclusivamente Pedro. Ele diz, diga a Pedro e aos seus irmãos que eu ressuscitei. E quando Jesus estabelece o local aonde ele iria se encontrar com os seus discípulos para lhes dar os últimos relatórios, os últimos conselhos, Jesus escolhe o lugar que ele estava acostumado durante aqueles 3 últimos anos a conviver com os discípulos. Jesus os convida para comer um peixe assado, molhado em um favo de mel. Aquele churrasco de peixe foi preparado pelo próprio Senhor. Quando eles chegam às margens do mar da Galileia, o peixe já estava na brasa, a fogueira acesa, o pote de mel ao lado, e Jesus lhes dando boas-vindas. Foi o primeiro encontro, depois que Jesus aparece dentro da casa onde eles estavam. Mas ali Jesus faz uma rápida aparição. Então, aquele momento em que eles vão comer o peixe, é o grande momento da comunhão. Quando Mateus vê Jesus, lhe abraça, sorrindo, feliz. Assim foi Tiago, assim foi João, assim foi Bartolomeu, assim foi com outro Judas, não o traidor. Todos abraçando e se confraternizando com Jesus, porque afinal de contas, a promessa tinha sido cumprida, e aquele que morreu na cruz ao 3º dia ressuscitou. Todos felizes, menos um, Pedro. Eu quero que você imagine agora a cena comigo, daquele peixe sendo assado na fogueira, aquele calor humano, daquela roda de discípulos, felizes, conversando, perguntando a Jesus como foi a experiência de morte, de ressurreição, e Jesus sorrindo, conversando, e Pedro cabisbaixo, sem dizer uma palavra. O falante Pedro agora é silencioso. O extrovertido Pedro agora é envergonhado. Porque afinal de contas, tudo o que ele disse que faria, ele não conseguiu fazer. Jesus então, no momento de maior euforia deles, quando um está conversando com o outro e tocando assuntos e assuntos, Jesus levanta da roda e vai caminhando por detrás daquela roda de discípulos, e ele fica atrás do Pedro e diz para Pedro: psiu, psiu. Eu imagino Pedro escrevendo nada na areia, e ele olha e toma um susto. E Jesus diz: vem cá. Eu imagino Pedro dizendo: vem cá. Pedro levanta. E Jesus diz: vamos sair daqui. Vem comigo. E eles vão andando às margens do mar da Galileia. Estava escuro. Quando eles perceberam que Jesus não estava ali, alguém deve ter perguntado: cadê o mestre? Alguém que toma conta e é mais atento disse: foi lá para longe com Pedro. Alguém deve ter dito: ih, já era. Sabia. Deu ruim para Pedro.
também ele fala pra caramba. Acha que é o bom. Agora se ferrou. Jesus deve estar dando um esporro nele. Está acabando com ele. Vai voltar moído. Se não voltar, excluído, hein? Porque se fosse eu excluía. Tem gente que nem imagina onde você está hoje. Nem imagina. Tem gente que nem imagina onde você está agora, nesse momento, 10h25. Não imagina. Que a única coisa que soube de você é que você estava deprimido, que você estava triste, que você não estava bem, que teu filho não estava bem, que a tua casa não estava bem. É a última notícia. Porque o máximo que eles conseguem saber de você é até Jesus sumir contigo no meio da escuridão. Dali para lá, não dá para saber mais nada de você. Enquanto eles estão achando algo a teu respeito, o que eles não sabem é que Jesus te tirou daquela roda, te trouxe aqui esta manhã para tratar teu coração. Vamos andando, Pedro. Para mim, aqueles foram os passos mais difíceis de Pedro. Eram os minutos que não se passavam. Ele não falava nada e Jesus também não. Ambos no meio da escuridão. Para enxergar o outro tinha que ficar bem pertinho. E tudo que Pedro não queria era ficar perto do mestre. Perto daquele que ele jurou amor, mas traiu. De repente Jesus para a caminhada. E quando para, o coração do velho Pedro quase sai pela boca. E ele imagina, é agora. Por que Jesus fez isso com Pedro? Por que Jesus teve o carinho, o cuidado de pegar Pedro, tirar do meio dos outros para tratá-lo, para cuidar? Por quê? Porque Jesus sabia que Satanás já tinha traçado um destino para Pedro. Qual? O mesmo de Judas. O mesmo de Judas. Pedro queria morrer. E Jesus não fez aquele peixe assado por causa de Mateus, por causa de Lucas, por causa de Bartolomeu, aliás, por causa de João. Não! Não! Jesus só costuma fazer encontros para quem está precisando. Jesus só costuma chamar à mesa quem está doente, quem está precisando de socorro, quem está precisando da bênção, quem está precisando da misericórdia dele. É por isso que ele te trouxe aqui hoje. É por isso que ele te acordou. É por isso que você aceitou o convite. É por isso que anjos poderosos foram lá na sua casa e estão lá fora te esperando terminar o culto. Porque hoje o Senhor quer te tratar. Pastor, o senhor está dizendo que Pedro ia se suicidar? Eu estou. O senhor tem base bíblica para isso? Não. Mas quando você olha para a história de Pedro, quando você olha para o temperamento sanguíneo, colérico de Pedro, o sanguíneo, quando erra, ele tem uma dificuldade imensa de se perdoar.
Porque todo sanguíneo, ele é um pouco vaidoso. E a sua vaidade é em dar. E quando ele não dá, quando ele não faz a entrega, ele se envergonha. Você não pensa que passou pela cabeça de Pedro fazer o que Judas fez? Acabar com aquele sofrimento? Porque o suicídio de Judas foi por uma única razão. Era mais fácil para ele ter um encontro com a morte do que olhar no rosto de quem ele traiu. Do que passar a vida inteira sentindo o toque dos lábios daquele que só o amou e que lhe disse: Judas, o que tens que fazer, faça logo, porque eu não estou aguentando, amigo. Eu não estou aguentando. Quando Jesus para no meio daquela escuridão, ele olha para Pedro. Pedro baixa a cabeça, que é a postura de todo envergonhado. E eu imagino Jesus pegando o queixo de Pedro e levantando e dizendo: Pedro, filho de João, tu me amas? Ele, com a cabeça baixa, diz: sim, eu te amo, Senhor. O Senhor levanta de novo a sua cabeça, e eu estou imaginando, e diz: então vai e cuida dos meus cordeirinhos. Eu imagino Pedro dizendo: eu não estou ouvindo isso. Eu pensei que ele fosse desistir de mim. Ele está me mandando voltar a pastorear. Ele está me entregando o rebanho dele. Então Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, filho de João, tu me amas? Ele diz: eu te amo. Jesus disse: então me dê uma prova desse amor e cumpra o teu ministério. Vá e cuide do meu rebanho. Jesus então diz para Pedro novamente: Pedro, filho de João, tu me amas? Pedro olha para Jesus e diz: eu sei que é difícil do Senhor acreditar em quem só lhe traiu, mas tu és Deus, tu sondas o coração do homem, tu sabes que eu te amo. Me sonda e tu saberás que eu te amo. Eu só tive medo, eu só não queria morrer, mas eu te amo. Eu te amo. Me sonda e tu saberás que eu te amo. Jesus disse: então vai e cuide das minhas ovelhas. O ser humano se move com 3 objetivos. 3 são os objetivos que nos mantêm vivos. E sem eles, a melhor escolha é a morte. Da hora que nasce à hora que morre, o ser humano procura alcançar 3 coisas, sem as quais ele sofrerá de incompletude. Lhe faltará equilíbrio para a tomada de decisões. Ele não terá saúde emocional. Desde a hora que nasce até a hora que morre, algo faz crianças e idosos quererem a mesma coisa. Todo ser humano precisa
se sentir amado, se sentir importante e se sentir pertencente a um núcleo, a uma célula, a uma família. Nossas experiências e frustrações e dores que passamos ao longo da vida mexem nesta completude. E essas dores tentam lhe convencer que você não é amado, que você não é importante, e te faz perder o sentido de pertencimento. É por isso que os divórcios, as traições, as decepções têm um poder tão devastador na vida do ser humano. Porque essas coisas afetam o sentido de se sentir amado, o sentido de se sentir importante, e anulam o sentido do pertencimento. Nós somos feitos à imagem e à semelhança do Criador. E da mesma forma que suas criaturas, o Criador também tem a necessidade de se sentir amado, de se sentir importante e de se sentir pertencente. E isso não tem nada a ver com carências, porque Deus não é carente. Tem a ver com vida, porque não há vida se eu não me sinto amado. Não há vida se eu não me sinto importante para alguém. Não há vida se eu não tenho o sentido de pertencimento. Então, a melhor escolha é a morte. Quando o ser humano olha para si e pergunta: para que viver? Por que viver? Não é difícil para nós, que nos sentimos completos, apesar das lutas, das dificuldades da vida, mas nos sentimos amados, nos sentimos importantes, pertencemos a um núcleo que chamamos família. Não é difícil para nós entendermos por que uma pessoa dá cabo da sua vida. Alguém tão jovem, com tanto dinheiro, com tanto futuro pela frente, por que resolve acabar com a própria vida? Porque em algum momento ela deixou de se sentir amada. Ela viu que ela não era importante para ninguém. E ela perdeu o vínculo do pertencimento. Ainda bem que você veio aqui hoje, nesta manhã. Porque eu tenho certeza que enquanto eu estiver pregando, laços de morte estarão sendo cortados. Setas estarão sendo interceptadas. Aleluia! O sentido da vida nos será devolvido. A casa será arrumada. As emoções serão reequilibradas. Aleluia! Porque o mesmo Cristo que sai das rodas dos discípulos, que deixa de comer o peixe com favo de mel, e que pega Pedro e o leva à margem do mar da Galileia, no meio da escuridão, para tratá-lo, te trouxe aqui nesta manhã, para tratar você, e para dizer: você é amado, você é importante, e você me pertence. Eu repito, isso não tem nada a ver com carência. Não é carência, é vida. Porque esse mesmo sentido da vida nós vemos no Criador. E o Criador não é carente. Se sentir amado é
algo que o próprio Deus precisa se sentir. Por isso ele vai dizer em Deuteronômio 6:5: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o coração, de toda a alma e com todas as tuas forças. Deus está reivindicando o amor. Foi por isso que ao criar o homem e a mulher, Ele planta no meio do jardim a árvore do conhecimento do bem e do mal. E no mesmo jardim Ele planta a árvore da vida. E diz ao homem: não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que deste fruto comeres, certamente irás morrer. Ora, porque Deus, sendo onisciente, sabendo de tudo antes de acontecer, porque Ele plantou aquela maldita árvore ali no jardim. Eu vou te relembrar: Deus nos fez sua imagem e semelhança. Assim como ninguém pode obrigar Deus a amar, Ele ama o que quer amar. Porque amor não pode viver em prisões. Amor não aceita cadeias e nem imposições. Ele não poderia fazer a sua criatura e impor a ela o amor a Ele. E a gente só sabe quando ama, quando tem a opção de não amar. A gente só sabe quando ama, quando tem direito de escolher. Eu imagino um anjo chegando para Deus e dizendo: Senhor, o senhor não acha que plantando essa árvore vai ter problema? E o Senhor diz: eu sei que eu vou ter, mas eu tenho que plantá-la. Porque eu não criei robôs. Eu criei seres semelhantes a mim. Eu preciso dar a eles a escolha de me amar ou não, de me querer ou não. Por isso, ainda que me doa, se a escolha for não me amar, mas porque eu amo, eu dou a eles a liberdade de decidir ou não me amar. A vida só tem sentido se nós nos sentirmos fontes e receptores do amor. Perguntaram para Jesus: qual o maior de todos os mandamentos? Ele disse: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Se sentir amado e amar vai criando em nós as conexões da vida. Você entende? Quem ama precisa sentir o amor. Jesus falou: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E eu o amarei. O meu Pai o amará, e nós nos manifestaremos a Ele em amor. Jesus está dizendo: não há quem me ame que não seja devolvido a Ele o meu amor. Aleluia! Ninguém vai amar a Deus sozinho. Antes, Ele sempre nos amará primeiro. O segredo
Ouça isso. O segredo do estabelecimento da unidade relacional sempre dependerá da nossa capacidade de amar. Se eu não tenho capacidade de amar, eu não consigo perdoar. Se eu não tenho a capacidade de amar, eu não consigo caminhar mais uma milha. Se eu não tenho a capacidade de amar, eu não consigo trazer para perto quem foi para longe. Eu não consigo virar a página. Eu não consigo ter futuro, porque eu sempre estarei preso ao passado. Eu fiquei pensando hoje, quando o Senhor me deu esta palavra, em um mundo dominado pelo feminismo, como entender a ideia de ser submissa ao esposo? Em um mundo egoísta, como aceitar a ideia de que o marido tem que dar a vida pela mulher, como Cristo deu a vida pela igreja? Ou em uma geração dominada pelo espírito da insubmissão, como entender o princípio da autoridade? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Para Jesus, a prova do amor é a obediência. Só que só obedece quem ama. Quem ama obedece. E obedecer em amor não é dor, não machuca, não me inferioriza, não me apequena, porque eu amo. Você entende isso? Que eu beijo a mão dos meus pais, e isso não me apequena, isso me engrandece. Que quando eu estou diante do meu líder espiritual, do meu pastor, do meu bispo, eu beijo a sua mão. E isto não é sinal de pequenez, é sinal de amor. Eu quero demonstrar amor. Voltando para Pedro. Pedro disse que amava Jesus. Como foi incapaz de provar isso com seus atos, ele quebrou o fluxograma do amor, o retorno do amor, já que o amor se alimenta de idas e vindas. Por isso, o Pedro, tu me amas 3 vezes, porque ele negou 3 vezes. E Jesus pergunta, tu me amas 3 vezes? Porque Jesus queria gerar cura em Pedro completa. Se ele pergunta apenas uma vez, Satanás ficaria a vida inteira de Pedro dizendo, mas você negou 3. O amor de Cristo não te deixará endividado com Satanás. Porque Jesus sabe que não dá para ter futuro sem tratar o passado. Não dá para ter amanhã sem tratar o hoje. Não dá para viver sempre fingindo que nada aconteceu. Não dá para ser feliz sempre fingindo que nada aconteceu. Você só tem um encontro com o seu destino profético quando você admite ter um encontro com as suas feridas, quando você admite ter um encontro com as suas dores. Aleluia! Negar Jesus foi uma tragédia para Pedro. Mas sabe o que Jesus estava fazendo naquele momento? Ele estava pegando Pedro no meio das suas tragédias e dizendo, Pedro, as suas tragédias não te definem. Eu venho aqui debaixo da unção de Deus dizer para alguém,
por maior que tenham sido as tuas tragédias, não deixe as tuas tragédias te definirem. Você é maior que a sua dor. Você é maior que o teu fracasso. Você é maior do que as feridas que fizeram em você ou que você provocou em alguém. Deus não precisará consultar o teu passado para projetar o teu futuro. Deus só irá no teu passado para desencadear o teu futuro. Todas as vezes que Deus for mexer no teu passado, não é para jogar na tua cara as tuas tragédias, mas é para te curar delas. É para te dizer: tem jeito, levanta a cabeça. Tu me amas. Tu me amas. É como se o Senhor estivesse indo nos escombros das tragédias de Pedro. Sabe quando o bombeiro chega num prédio desabado e ele pede silêncio? Psss, 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 psss. Enquanto eu preguei, enquanto eu pregava, enquanto você dava glória, enquanto o instrumento tocava, eu não conseguia te ouvir. Mas quando fizemos silêncio, deu para ouvir o teu choro. Tem horas que Deus precisa nos calar para nos fazer ouvir. Tem horas que Deus provoca o silêncio para poder ouvir a sua voz. Eu tenho uma palavra para lhe dar. O Senhor te achou, Vitor, no meio das suas tragédias, no meio das suas dores. O Senhor disse: silêncio, ainda tem vida debaixo desses escombros. Olhe para quem está do seu lado e diga: ainda tem vida debaixo desses escombros. Tem vida. Tem vida. Satanás apostou que com aquela tragédia ele te mataria. Mas o Senhor foi lá, arrancou as pedras, os vergalhões e gritou: tu consegues ainda me amar? Tu consegues ainda me amar? A pergunta do Cristo, a pergunta do Cristo não foi no passado. Ele não perguntou: Pedro, tu me amavas? Monique, ele não perguntou: Pedro, tu me amavas? Porque se a pergunta fosse no passado,
Jesus só tinha levado ele ali para lhe apresentar as suas tragédias, para lhe apresentar a sua infidelidade, mas o objetivo era curá-lo. Aleluia, aleluia. A pergunta foi, não foi no passado. Não foi. Não foi. Não foi: Pedro, tu me amavas? Não. E também não foi no futuro: Pedro, tu me amarás? Porque o Senhor, da mesma forma que não vai no teu passado para jogar na tua cara a entrega que você não fez, a promessa que você não cumpriu, Ele jamais se antecipará ainda ao teu futuro para te fazer prometer o que você ainda não está vivendo. Aleluia. Eu quero te dar um conselho, posso? Evite as promessas do amanhã, se você ainda está vivendo no agora. Por isso é que o Senhor jamais estimulou o voto. Ele disse: é melhor não votar, porque quem vota não está votando para o agora. Quem vota está trabalhando com o futuro, estando no presente. O Senhor diz: é melhor não votar do que votar e não cumprir. Deus está dizendo, em outras palavras: eu não preciso das tuas promessas, eu preciso que tu vivas o agora, o hoje. Tu me amas, tu me amas. Eu não quero saber se você ontem não conseguiu me amar, eu quero saber se você consegue me amar hoje, aqui, nesse culto, nesta manhã. Tu me amas, tu me amas. Ei, todo ser humano precisa se sentir amado, mas todo ser humano precisa se sentir importante. Ei, não haverá saúde emocional na vida de ninguém se esse ser humano que precisa se sentir amado não se sentir importante. Hoje eu tive uma experiência tão linda. Eu, na minha correria, eu tento ser um pai presente, mas são tantos compromissos, são tantas responsabilidades que me consomem, que me fazem ficar longe dos meus filhos, da minha esposa, da minha casa. Você já sentiu saudade de casa? Já? Eu sinto toda semana. Toda semana. Quando não são todos os dias. Vontade de só ficar ali parado. Ali, sem falar nada, sem dizer nada, sem fazer nada, só ali. E eu disse ontem: olha, todo mundo acordando cedo para o culto amanhã, hein? E aí eu estava preparando a palavra, e aí todo mundo se arrumando. Quando eu estou arrumado, eu olho para minha filha Esté e ela não está arrumada.
Eu achei estranho e perguntei: você não vai ao culto? Ela disse: não, não vou. Eu imaginei comigo, ela vai fazer alguma coisa e ela vai em colégio. Quando eu estou na cozinha, a mãe chega para mim e diz assim: a Esté não vai no culto. Você já deu um abraço nela? Eu disse não. Aí eu continuei a fazer o que eu estava fazendo e eu voltei para a sala. Olhei para ela e disse: filha, vamos no culto? A Esté não é muito de se abrir com rapidez. Mas hoje, quando eu perguntei: filha, vamos ao culto? Vamos com o pai? Ela estava de cabeça baixa. Ela olhou, abriu um sorriso e disse: o senhor quer que eu vá? Eu disse: claro que eu quero que você vá. Ela disse: então eu vou. E eu fiquei pensando, uma coisa tão rotineira, que eu ia passar desapercebido, se a mãe não me alertasse. Ela está carente? Não, ela não está carente. Mas tem dia que você tem a necessidade de se sentir importante. Ela só precisava ouvir o pai dizer que o culto não seria bom se ela não estivesse. Ela não veio aqui hoje por causa de Jesus, porque Jesus ficaria com ela em casa. Ela veio porque o pai disse a ela: eu preciso de você no culto. Ulisses, Deus é tão bom que Ele não é vaidoso. Deus não é arrogante, prepotente. Ele é tão humilde que Ele sabe que haverá horas que Ele não bastará. Haverá horas que o Espírito Santo não será suficiente. Porque se o Espírito Santo e somente Ele fosse suficiente, pastores não se suicidariam. Crentes não queriam morrer. Homens que pregam não amarrariam uma corda no pescoço. E eu pergunto: alguém ousa dizer que eles não tinham o Espírito Santo? Tinham. Mas eles acharam que eles não eram mais importantes. Alguém aqui que já foi visitado por um espírito de morte, só não deu cabo da vida porque lembrou que alguém precisava de você. Porque lembrou
Não foi o Espírito Santo. O que o Espírito Santo fez foi trazer a memória. Foi trazer a memória. E se você acha que o que eu estou falando é um absurdo, vá ler João, capítulo 10. Quando Jesus disse: Pai, tem horas que eu quero largar tudo, mas eu me lembro deles. E por causa deles, eu vou até o final. Eu vou até o final. Porque eu sou importante para eles. O diabo quer colocar na sua cabeça que você não é importante. Só que Deus manda lhe dizer: você é importante. Agora preste atenção. Olha o que o Senhor vai falar para Eli, o sacerdote, o sumo sacerdote. 1 Samuel 2,30. Portanto, o Senhor Deus de Israel declara, falando para Eli, olha só, presta atenção, Jorge. Olha o que o Senhor diz: prometi à sua família e à linhagem do teu pai que ministrariam diante de mim para sempre. Eli, eu prometi que a partir de você, tua casa seria casa sacerdotal. Aí olha o que o Senhor diz: mas agora, esquece. Longe de mim tal coisa. Sabe por quê, Eli? Você não me honra. Eu não sou importante para você. Importante para você são teus filhos. Eles são importantes. Você não me valoriza. Você só recebe, mas não me devolve. Eu te fiz importante para Israel, mas você não me faz importante para você. Honrarei aqueles que me honrarem, e terei desprezo por aqueles que me desprezarem. Sabe o que eu aprendo com Deus aqui, Vanderlei? Eu preciso aprender a valorizar quem me valoriza. Pare de tratar como prioridade quem te trata como opção. Quem me trata como opção não pode ser tratado por mim como prioridade. Eu não sei para quem Deus está mandando eu falar isso aqui. De vez em quando eu pego a minha família e nós vamos fazer um culto no New York. Quero até te convidar para um culto desse. Nossa igreja fica ali, nós temos, eu acho que 23 congregações ali. 18 congregações. Cada congregação ali é uma sala de cinema. Pastor, eu não entendi. Não é aqui que eu sou família. Não é aqui no altar que eu sou pai. Não é aqui no altar que eu sou marido. Eu sou pai. É lá. É em casa. É quando vocês não estão me vendo. Ali eu sou pai. Vocês já me viram de cueca? Não queiram ver. Uma cena horrível. Eles me veem.
Alguma vez eu já soltei pum perto de vocês? Pum, peido? Nunca. Amém? Livramento. De vez em quando a Esther fala: pai, o senhor está podre. Família é o único lugar aonde você pode ser você. Eu ainda vou falar sobre isso. Espere. Aí se você veio com hora para sair, desculpa, o culto vai terminar 1h da tarde, tá? Faltam 50 minutos. Se precisar sair por cada hora, não se preocupe, pode ir embora. Hoje eu só vou sair daqui por volta de umas 3 horas, que eu vou atender umas 10 pessoas aqui. Então não tem ninguém com pressa aqui. Preste atenção. Preste atenção. Eu não sei para quem que eu vou falar isso aqui. Mas eu peguei Silvana, Esté, Israel. O neto não foi porque estava com a namorada. E nós fomos para o cinema. E fui ver Flash. Não sei por que razão, eles fecharam o coração para o Flash. A Esté logo falou para mim: o filme está horrível. O Israel falou assim: pai, vamos embora. Aliás, foi ela que falou: vamos embora. Só sei de uma coisa: ela saiu para fazer unha, enquanto estava tendo filme, e ele dormiu. Perderam o melhor filme da Marvel. É Marvel? Da Marvel dos últimos anos. DC. Que filme, Flash. Por favor, vá ver Flash. Mas vê ligado. Não vê assim. Vê ligado. Antenado na glória, ó. Hã? Papai vai falar com você. Na hora do filme, a personagem soltou uma frase, que eu vou falar dela aqui agora. Ela solta uma frase e ela diz assim: não há nada quebrado que você precise consertar. Eu falei: o quê? Aí ela não repetiu. Eu pensei que ela fosse ouvir e falar: não, deixa eu repetir, porque ele está querendo que eu repita. Não, ela só falou e eu anotei. Não há nada quebrado que você precise consertar. Sabe o que nos prende a um passado e nos faz ter o sentimento de que não somos importantes? É essa mania louca de sempre achar que se tem que consertar o que quebrou. E aí sabe o que eu faço? Ao invés de eu rumar para o meu futuro, eu fico indo no meu passado. Para quê? Para consertar o que quebrou. Deus manda te dizer: não há nada no teu passado que você precise consertar. Eu te libero da missão de consertar o que só eu posso te dar de novo. Bate na mão de quem está do seu lado e diga: não há nada lá atrás que quebrou que você precise consertar. Aqui, se ele quis quebrar o relacionamento, o problema é dele, vai viver. Se ele quis trair a tua amizade, vai viver. Se ele te apunhalou pelas costas, vai viver. Você está me ouvindo? Pare de mendigar importância. Olhe para mim. Pare de mendigar importância. Importância não se mendiga. Não se mendiga. Se você for importante para alguém, esse alguém vai te dar importância. Você não vai precisar pedir importância. Diga para quem está ao seu lado: esteja ao lado de quem te celebra e não de quem te tolera.
esteja ao lado de quem te celebra e não de quem te tolera. Tem gente que te tolera, fica longe de quem te tolera e fique do lado de quem te celebra. Se é para aplaudir, aplaude direito. E vou dizer mais. Hoje eu estou que estou, aleluia. A unção de Deus está aqui. Olha aqui. Dê importância. Silvana, isso aqui foi libertador para mim hoje cedo. Foi libertador, Deus falou comigo. Deus falou comigo. Ô Tony, dê importância às pessoas que serão permanentes na sua vida e não as que estão de passagem. O problema é que nós estamos invertendo as prioridades. Estamos dando importância a quem está de passagem e não estamos dando valor a quem é para ficar. É por isso que casamento acaba. É por isso que pais e filhos se separam. Porque passamos a dar importância às pessoas que estão passando e não as que Deus colocou para ficar para sempre. As que estão de passagem não vão cobrar importância de você. Esther, toda pessoa que está de passagem na sua vida não cobrará de você importância, só cobrará atenção. Eu vou repetir, você não entendeu. Porque foi muito difícil para mim entender que as pessoas que permanecem não cobram atenção, elas cobram importância. Eu briguei com ela aqui. Fiquei com raiva dela. Porque há 1 mês, 2 meses, ela me para e diz, no meio da minha correria, olha o que ela me diz. Você precisa parar. E ficar mais com seus filhos. Eles estão sentindo sua falta. Eu disse, não é possível. Eu mando o zap de lá de Brasília. Quando eu chego, eu vou com vocês para o cinema. E eu não entendi, na minha arrogância, na minha vaidade. Porque o que eu estava dando era atenção. Mas só se satisfaz com a tua atenção as pessoas que estão de passagem na tua vida. As que são permanentes querem se sentir importantes. E a gente confunde dar importância com dar atenção. Dar atenção com dar importância. Quer ver um exemplo? O professor, aquele que te dá aula, ele é permanente ou é passageiro na sua vida? Hã? Eu não ouvi. O professor, aquele que te dá aula, ele é permanente ou ele é passageiro na sua vida? Ele é passageiro? É por isso que você só ouve dele essa frase. Preste atenção. Preste atenção. Preste atenção. Por quê? Porque quem está de passagem na sua vida só quer atenção. O pastor, ele é permanente ou ele é não diga que é permanente, tá? Para me aliviar, eu não estou carente. O pastor é permanente ou é passageiro na sua vida? Ele é passageiro. É por isso que eu vou subir aqui no altar e vou dizer, você entendeu? Prestou atenção? Olha o que diz a palavra. Alguém aqui já foi demitido de uma empresa porque não lembrou do aniversário do dono da empresa? Alguém foi convidado para ir para o RH e quando chegou lá,
A pessoa do RH disse, olha, lamentavelmente está aqui a sua carta de demissão. Mas por quê? Porque o senhor Pietro Della Vida, dono da multinacional, fez aniversário e você não mandou um zap para ele dizendo parabéns para você. É isso? Não. Você só é demitido porque não prestou atenção no que tinha que fazer. Aí sim. Você não vai ser demitido porque não deu importância para o dono da empresa. Porque quem tem que dar importância para ele é a mulher dele. É o filho dele. Ele não precisa da tua importância. Você está entendendo? Hein? Está entendendo? Sua esposa, seu marido, seus filhos são permanentes ou são passageiros? Respondam, permanentes ou passageiros? Se o teu marido estiver aqui, se a tua esposa estiver aqui, se teu filho estiver aqui, dá uma olhada para eles. Isso. Isso. É permanente? Então dê atenção. Mas eles não vão se satisfazer com a atenção. Eles sempre vão cobrar importância. Por isso que as pessoas que só querem a sua atenção vão se sentir surpresas quando você lhes der importância. Ué, você lembrou do meu aniversário? Puxa, me emocionei. Mas por quê? Não estava esperando essa importância. Eu só queria a sua atenção. Agora esquece o aniversário da tua mulher. Esquece. Esquece o aniversário do teu filho, do teu pai, para ver se não vai ter um barraco. Por quê? Porque ele não quer a tua atenção. Ele quer o teu valor, a tua importância. As pessoas que querem se sentir importantes, quando você dá atenção, sabe o que elas dizem? Não fez mais do que obrigação. Um dia eu peguei um Yakult, dei para Eloá. Tá rindo, né? Peguei um Yakult e dei para Esther. A Eloá sorriu e disse: obrigado, sogro. Se ela falou sogro, falou: obrigado. Quando eu dei para Esther, ela disse: tá me dando porque deu para ela, né? Falei: mas isso não é importante? Ela disse: fez mais do que a sua obrigação. Ela se sentiu importante. Ela falou que é minha obrigação. Qual é a diferença? Ela é passageira. Ela é permanente. Quem é permanente não quer sua atenção. Quem é passageira se satisfaz com a atenção. Quem é permanente quer se sentir importante. Quando eu dei o Yakult para ela, e dei o mesmo Yakult para ela, ela entendeu que eu estou tratando ela, que é permanente, do mesmo jeito que eu trato ela, que é passageira. Eu errei. Se eu desse o Yakult para ela, e não desse para ela, ela ia se sentir importante. Se eu desse para ela primeiro, e depois falasse: e Eloá, você quer? Ela ia se sentir importante. Quando eu dei primeiro para Eloá, e depois eu dei para ela, ela só viu que eu dei atenção. Você está entendendo a tua mulher? Chata pra caramba. Você está entendendo? Porque que você faz, e ela quer. É isso, amigo. Ela é permanente. Ela é permanente. Você está entendendo? É isso. Quem é permanente quer exclusividade. Quem é permanente quer novidade. Quem é permanente quer ser surpreendido. Hein?
Aleluia! Os homens têm glória também para elas saberem que a gente também quer. Isso, dá glória, varão. Senão elas só querem. Eu vou terminar por cada hora. Só damos importância àquilo que nós reconhecermos valor. Por isso Jesus falou, onde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. Vamos ficar de pé? Depois eu termino. Ai, ai. Você estava tocando aí uma canção, não foi? Que você não lembra, não? Hã? Não. Foi uma outra aí que você cantou. O que tocou antes. O que eu não me lembro agora, não. Você entrou numa inspiração na hora que eu estava falando que a pessoa precisa se sentir amada. Enfim. Eu vou lembrar. Levante a sua mão. Ai, ai. Diga assim comigo. Eu sou amado. Eu sou importante. E eu tenho uma família. Sentido de pertencimento, tá, gente? Tá, gente? Não esqueça isso, não. Estava eu e um amigo agora viajando. No segundo dia, eu disse para ele, que vontade de voltar para casa. Ele não falou nada. Tomamos café, eu disse, que saudade da minha casa. Ele não falou nada. Aí eu perguntei para ele assim, você não tem saudade de casa? Ele disse, não tenho família. Aí eu descobri, sabe o quê? Só tem razão de voltar quem tem lar. Quem apenas só tem uma cama, faz da sua casa onde estiver. Não tem sentido de pertencimento. Está entendendo? Não tem. Deus quer te dar uma casa, mas Deus quer te dar um lar também.